E aí, galera, tudo beleza? Então, nós vamos fazer hoje um vídeo também mais aprofundado para o segundo ano do ensino médio. E o terceiro, é um conteúdo que vocês vão ver que tem um grau de importância muito grande por momentos que nós estamos vivendo no nosso país e por questões de tema mesmo importante para quem vai fazer vestibular e para nós que estamos no segundo ano do ensino médio, né, a segunda série do ensino médio, trabalhando o tema sobre as estruturas fundiárias, concentração de terras, tipos de propriedades rurais e a Amazônia em Brasa, onde vocês terão um texto para estar interpretando. Aqui são as orientações das atividades que vocês deverão estar fazendo, vocês alunos do segundo ano. Aqui então eu vou começar falando sobre a temática que nós temos abordada para hoje. Eu trago para vocês o tema bem amplo, né, espaço agrário brasileiro, focado de novo na segunda e terceira série do ensino médio. Fato esse que eu coloco aqui, se o agro é pop, e aí já começo fazendo uma pergunta para vocês, se realmente o agro é tão pop assim como a grande mídia costuma fazer. Quando que começa essa ideia, essa propositiva sobre essa temática da distribuição de terras, o espaço agrário brasileiro? Certamente lá no descobrimento do Brasil, em 1500, onde os portugueses chegam e se domam essa terra, né, tomam de quem aqui já vivia, os nativos, e mais tarde, com as capitanias hereditárias, fica evidente essa má distribuição de terras ou essa distribuição de terras focada a grupos específicos. E essas terras passam a fazer parte de determinados grupos seletivos, e esses grupos, hereditariamente, ou seja, de pai para filho, continuam percorrendo nas suas famílias essas propriedades, ou seja, pertencente a um único grupo familiar. Mas o agro é pop, o slogan agro é tech, agro é pop, agro é tudo, sem dúvida é uma marca belíssima da campanha de marketing, né, que a própria Rede Globo em rede nacional faz o seu merchandise. O objetivo da campanha, obviamente, é tentar conectar todo mundo que está assistindo com a questão do campo. Mas será que ela é tão afirmativa, tão próxima da realidade? A agricultura ela é tão pop assim? A afirmativa integral da mensagem, entretanto, é certamente questionável. O agronegócio realmente ele é com tecnologia de ponta, empregado em vários elos de cadeia e com a sua modernização cada vez mais crescente. Agora, se tem uma coisa que o agronegócio não é, certamente pop. Pop, segundo o dicionário, vem de popular, trazendo uma conotação informal de descolado, a moda, e muitos outros termos que remetem a algo legal, uma expressão vinculada ao mundo dos famosos. Então, assim, a agricultura, será que ela é tão pop no sentido lógico da palavra, de ser popular, de ser acessível a todos os indivíduos? Obviamente, a gente sabe que, voltando no histórico do Brasil, a gente percebe que o Brasil nunca foi tão pop a questão agrária brasileira. Eu peguei esse gráfico aqui, acho que fica bem evidente para vocês, que mostra tanto a questão do crédito para as propriedades rurais, quanto a distribuição dos produtos mais variados para dois grandes grupos que nós temos aí que necessitam da agricultura num contexto geral. A agricultura conhecida como agricultura camponesa, que a gente conhece como agricultura familiar, e o agronegócio, né? O agronegócio, lembrando que ele é voltado à exportação. A agricultura camponesa, vocês já conseguem observar a grande diferença dela em relação ao agronegócio. Vamos só fazer uma leitura bem rápida desse gráfico. Então, aqui você tem 86% do crédito nacional endereçado à agricultura, 86% é capitaneado pelo agronegócio. Aí já mostra que não é tão pop, de novo, essa afirmativa, essa prerrogativa. 14% do restante desse fundo agrícola é distribuído pela agricultura familiar. Aí, falando da questão da mão de obra, olha só a quantidade de mão de obra que é empregada no campo quando se fala em agricultura familiar. 74% da mão de obra do campo no Brasil fica com a agricultura familiar e apenas 26% com o agronegócio. Quando a gente vai para outra linha, produção de comida, 70% da alimentação brasileira sai da agricultura camponesa, enquanto somente 30% é do agronegócio. A produção global, cerca de 40%, isso no mundo inteiro, pertence também à agricultura camponesa, e a produção do agronegócio fica evidente em 60%. Então, claro, isso mostra que outros países têm uma condição melhorada do agronegócio. O agronegócio lá fora é muito mais voltado à produção de alimentos do que necessariamente a outros produtos para derivação. As terras
que aqui sim mostra a grande desigualdade que nós temos. 24% das terras brasileiras que produzem no campo são de camponeses e 76% pertencem a agronegócio, ou seja, pequenas famílias que controlam grandes propriedades rurais. Então, aí mostra que, de fato, a agricultura não é tão pop assim como se alarma pela TV. Outro ponto que fica redundante, né, mas longe disso, né, o preconceito e a desconfiança em si são termos carregados para o nosso setor, e muito menos em um primeiro momento para a grande parte da população. E não me restringo apenas ao Brasil, me refiro ao mundo, e não é para menos. Informações sem fundamento, incompletas, norteadas de ideologismos, algumas inclusive cerceadas por interesses terceiros. Ou seja, toda essa ideia de que a agricultura é pop, ela é acessível para todos os indivíduos, ela tem um discurso muito vago, né? Ela vem de uma ideia de que realmente ela emprega muita gente, mas não a agricultura como um contexto geral, né? 100% dela. Vocês viram ali nos gráficos anteriores que essa distribuição das terras não é muito igualitária para as propriedades rurais, né? Outros pontos que são importantes a gente questionar e trazer para essa reflexão, né? A questão do trabalho escravo. Aqui tem algumas regiões do Brasil onde há essa maior concentração. Vocês podem dar um pause e printar a página para fazer uma leitura mais aprofundada, mas isso aqui só dados de 95 a 2016, cerca de 52 mil camponeses e trabalhadores rurais em condições de escravidão foram encontrados no Brasil. Daí você vai dizer assim, mas isso, olha só, é lá no Pará, lá no Maranhão, lá no Piauí, lá na Bahia, lá em Minas. Realmente, para lá, a condição de vida das pessoas, ok? Vamos para o próximo slide, então. Isso aqui é uma matéria antiga, né, de 2018, em se tratando de internet, dá a impressão de ser muito antiga. Em 2018, uma matéria, uma reportagem do Correio Lagiano dizendo sobre trabalhadores que foram resgatados em Lages, na região da Coxilha Rica, em situação degradante de trabalho, que também caracteriza como um crime de escravidão no campo. Então, veja bem que não está tão longe assim como a gente imagina. A disputa de terra cada vez mais é crescente, assassinatos no campo por questões de terra, vejam que ele vem avançando nos últimos anos, cada vez mais pessoas foram mortas no campo pela disputa dessas propriedades. Aqui tem as nações, né, que lideram, a primeira é o Brasil, esses dados aqui também são de 2016, o Brasil ocupou a primeira posição em mortes direto associadas ao campo, a disputa pela terra por ativistas, a Colômbia e as Filipinas. Então, veja que a gente ocupa uma posição bem alarmante nesse quesito. E os gafanhotos, o que tem a ver com tudo isso? Eu só estou fazendo uma reflexão porque o terceiro ano do ensino médio, é importante lembrar disso, por questões de vestibular e Enem, talvez possa vir algum assunto relacionado, porque foi uma coisa que foi tratado muito pela mídia, a questão da chegada dos gafanhotos ou não até o território brasileiro, e ficou deixado de lado. Mas o que os gafanhotos têm a ver com tudo isso? Pois bem, o uso indiscriminado de fertilizantes agrotóxicos no campo propagam, de certa forma, a extinção de alguns insetos ou até alguns grupos de animais que consomem, por exemplo, os gafanhotos, como esses exemplos que eu estou colocando aqui, que são essa aqui é uma fauna pertencente ao Uruguai, que é o país de origem que nós tivemos esse problema dos gafanhotos. E aí aqui são alguns desses predadores naturais. Então, em falta desses predadores naturais, automaticamente um desbalanço que acontece num ecossistema, automaticamente haverá um avanço muito grande de uma dessas cadeias. Então, outro ponto que é importante vocês fazerem essa reflexão é se são defensivos ou agrotóxicos, né? Hoje existe uma construção, um idealismo de que não são agrotóxicos, são defensivos agrícolas, para tentar atenuar o problema que há por trás de toda essa aplicação desses agrotóxicos. Lembrando que vocês do segundo ano do ensino médio, vocês têm uma atividade lá, Amazônia em Brasa, então isso que a gente está propagando aqui da disputa de terra, o que eu estou falando aqui vai ajudar vocês a responder aquelas duas questões que vocês têm no exercício, tá? E aí, obviamente, a gente percebe que a agricultura no Brasil não é tão pop assim, o agro não é tão tech e não é tão pop como se aparenta ser, né? A questão indiscriminada do uso dos agrotóxicos nas atividades agrícolas, principalmente no agronegócio,
o foco é a produção em larga escala, então automaticamente tem que usar insumos agrícolas em grande proporção para poder ter uma alta taxa de produção, e a preocupação não é tão familiar para o consumo interno. E a agricultura familiar tem exatamente o contrário disso. Existe até uma linha dentro de pesquisa que desenvolve aí a agricultura orgânica para a nossa casa, que são muito mais benéficos à nossa saúde. Então fica aí uma dica para vocês também fazerem essas comparações. Existem movimentos no Brasil, até inclusive, contra essa ideia, esse idealismo de que agro é pop. Né? Então eu coloco aqui algumas imagens para mostrar para vocês. Aqui fica uma dica para fazer uma reflexão, 2 charges, e uma música aí para vocês curtirem. Depois eu coloco o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Uma música dos Engenheiros do Havaí que fica uma dica bem legal para vocês fazerem uma reflexão com a letra da música. Beleza? Aqui ficam algumas referências. Eu coloco também, vou colocar na descrição. Lembrando que eu estou falando aqui, eu estou disponibilizando esse vídeo no Facebook, mas também está lá no YouTube. E aí no YouTube eu coloco na descrição do vídeo esses links para vocês irem lá e conferir e ver se eu não estou mentindo. Tá? Um bônus que eu estou colocando aqui, eu sei que eu já estendi demais, já falamos demais, mas eu estou colocando um bônus aqui que seria o seguinte. Eu quero desenvolver uma espécie de um projeto, de um trabalho com vocês, principalmente vocês do ensino médio. Eu sei que tem mais gente de outras áreas aí que, por curiosidade, passaram na timeline do Facebook e estão assistindo. Ótimo, obrigado. Mas eu queria, mais é a opinião de vocês, eu certamente acho que o pessoal vai concordar. Eu vou trazer alguns profissionais que já têm a sua caminhada. Nesse primeiro assunto, talvez eu quero provocar a reflexão sobre o uso da tecnologia no campo. E aí eu quero trazer esse rapaz aqui, que é meu primo, o Igor, e eu quero fazer uma conversa com ele sobre a profissão, sobre o campo das profissões. Vocês do 3º ano estão saindo da escola e provavelmente daqui a pouco querem buscar quais são as qualificações que vocês querem para mercado de trabalho, e eu quero fazer uma espécie de uma série convidando pessoas profissionais que já têm as suas profissões estabelecidas e eles mostrarem para vocês um pouco da tecnologia, nesse caso a tecnologia dos drones nas atividades agrícolas, e um pouco do qual foi o caminho que ele percorreu para chegar até essa profissão e executar. Tá beleza? Vou deixar um abraço para vocês, eu vou pedir para vocês me seguirem lá no Facebook e também no canal no YouTube. Beleza? Até a próxima, um abraço e